Salve, salve, nação rubro-negra, tamo junto e misturado em mais um quadro Opinião aqui no Coluna do Fla, dessa vez para falar sobre as expectativas do Flamengo para essa temporada 2020, que começa neste sábado às 4 horas da tarde contra o Macaé pelo Campeonato Carioca, com transmissão, claro, aqui do Coluna do Fla, com a narração mais rubro-negra da internet. Mas antes de eu falar mais sobre isso, já fazer aquele convite tradicional para você já dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e, se possível, fazer parte da família Coluna do Fla, que não para de crescer. Em 2020 a gente vai conseguir bater todos os recordes, graças a você que sempre está nos assistindo e nos apoiando. Pois bem, nós vamos disputar o Campeonato Carioca basicamente com um time reserva, talvez com alguns reforços atuando, né? Já chegou o Pedro Rocha, o Gustavo Henrique, o Michael está prestes a ser anunciado oficialmente, e ainda temos aí as contratações do Pedro e do Thiago Maia, que estão bem adiantados, e também tem a questão do lateral direito. Não tem o nome certo ainda, fala-se do Orejuela, mas as negociações até agora não avançaram, mas o Flamengo procura um lateral direito para ser o reserva do Rafinha. Talvez esses jogadores participem do Campeonato Carioca para já ir ganhando ritmo de jogo, o Jorge Jesus já conhecer melhor os jogadores dentro de campo, enquanto os titulares se preparam para a Supercopa do Brasil, que vai ser disputada contra o Atlético Paranaense no meio de fevereiro, e também para a Libertadores da América, que começa em fevereiro, e o Flamengo vai defender o título, vai rumo ao bicampeonato seguido e ao tricampeonato na sua história. Bom, o Flamengo é o time a ser batido nessa temporada, e isso é muito claro. Ganhamos o Brasileiro, ganhamos a Libertadores, fomos vice-campeões mundiais, caímos cedo na Copa do Brasil por um infortúnio, também pelo JJ tá chegando ainda no Flamengo, e fomos campeões cariocas. A meta desse ano, pelo que o treinador português fala, é ganhar tudo, e de fato nós montamos o elenco para isso. Mas temos que ter noção de que dentro de campo todos os times vão jogar a vida contra o Flamengo. Nós já percebemos isso na reta final do Campeonato Brasileiro. A forma como os nossos adversários entravam em campo contra a gente era diferente de como eles jogavam com as outras equipes, independente de ser dentro de casa ou fora de casa. Todo mundo vai querer ganhar do Flamengo por conta dos títulos e do sucesso que a gente alcançou na temporada passada, e também pelo nível de investimento e a forma como nós estamos em outro patamar em relação aos demais clubes brasileiros. E há também, claro, a pressão da imprensa. Não achem que apenas os títulos que o Jorge Jesus conseguiu já fazem com que grande parte dos principais jornalistas do Brasil deixem de criticá-lo. Na primeira derrota, na primeira eliminação, com certeza essas críticas vão voltar, porque trata de uma categoria da imprensa que é muito pacheca, que é extremamente nacionalista e que não aceita que nós tenhamos um treinador de fora que chegue aqui e conquiste todo esse sucesso. Fora algumas reclamações que já têm surgido por parte da imprensa em relação ao nível de investimento do Flamengo. Ora bolas, o Flamengo se planejou, pagou as suas dívidas, correu atrás, fez um planejamento e agora tem dinheiro para poder conseguir investir. A culpa não é nossa. A culpa deveria ser dos outros times que não fizeram isso e por isso estão endividados e não conseguem fazer investimentos. Ou seja, nós invertemos o valor. Nós não, né? Esses jornalistas, esses membros da opinião pública acabam invertendo o valor, culpando o Flamengo por conta de uma irresponsabilidade dos outros dirigentes brasileiros. Então, nós temos todo esse cenário, fora também a questão do contrato do Jorge Jesus e apenas até o meio do ano e a possibilidade dele sair. O Flamengo tem que agir rápido para poder fazer a renovação do JJ, para que não corra o risco de no meio da temporada nós temos que trocar totalmente o trabalho, porque a gente não pode se enganar. O Jorge Jesus deu certo no futebol brasileiro não só pelo conhecimento que ele tem de futebol, mas porque ele estudava muito o futebol brasileiro, conhecia o nosso estilo de jogo, e quando ele veio para cá ele não sofreu com esse processo de adaptação. Isso não quer dizer que um outro treinador de fora, mesmo que seja português, vai conseguir chegar aqui e ter o mesmo sucesso. Sem contar que precisamos de variações táticas, o time precisa treinar ainda mais,
porque seremos o time a ser batido. Todos os times vão estudar afinco o Flamengo para poder saber quais são as nossas principais deficiências. Nós mostramos ao longo do ano passado quais eram: a questão da marcação alta, que gerava problemas na recomposição, às vezes a dificuldade quando os jogadores não faziam troca de movimentação, times muito fechados ou aquelas equipes que colocavam 2 pontas para poder fazer a marcação em cima do nosso sistema defensivo. Então são coisas que o Jorge Jesus precisa arrumar para essa temporada, e a pré-temporada é o momento para ele poder fazer isso, porque é onde ele vai poder treinar os jogadores, até mesmo aqueles que chegaram agora. Esse é o panorama. Dá para ganhar todos os títulos? Dá, mas precisamos ter a cabeça em dia, precisamos ter humildade dentro de campo e, principalmente, esse time precisa estar com o mesmo tesão que esteve durante toda a temporada de 2019 para podermos conquistar ainda mais glórias. Tá certo? Concordam ou discordam? Deixem seus comentários abaixo para a gente poder discutir. Saudações rubro-negras e até a próxima.